Deus abençoe a sua vida de maneira tremenda, poderosa e sobrenatural. E o estudo de hoje está em 1 Tessalonicenses 2 e 3. A integridade do pregador do Evangelho, certo? E nós temos aqui o objetivo desta lição, é declarar o compromisso de testemunhar o Evangelho com fidelidade. Também recusar ministrações contrárias ao testemunho bíblico. E, por último, compreender a importância de resistirmos às tribulações em nome do Evangelho. Estes são os objetivos da lição de hoje, tá bom? E nós iremos entrar aqui no textuário desta lição. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha, tá bom? Certo? E nós temos aqui uma verdade prática tão importante quanto aquilo que fazemos para Deus é a motivação pela qual fazemos. A introdução é a seguinte: nós temos aqui a introdução, na verdade, e nós teremos 3 tópicos: integridade de Paulo, metáforas esclarecedoras e também permanecendo firmes, tá bom? A introdução desta lição, ela nos traz a seguinte informação: integridade é imprescindível e necessária a todos, especialmente a quem prega ou ensina as Escrituras. Ser íntegro é fazer a coisa certa, pelos motivos certos, em qualquer tempo, inclusive quando nenhum olho humano está sobre nós, né? A integridade de trazer a verdade, de falar a verdade, de disseminar uma boa semente baseada de fato e de verdade nas Escrituras, certo? Sem subterfúgio, sem nenhum tipo de arremendo, sem nenhum tipo de argumentação ou então narrativa humana. A verdade é que nós temos que ter esta integridade imprescindível, né? Imprescindível no ensinamento, não só das Escrituras, certo? No ensinamento secular também é importante que a pessoa ela tenha realmente experiência e seja íntegra nos seus ensinamentos, nas suas orientações, certo? Porque senão ele vai estar passando aquilo que ele não domina, aquele assunto que ele não domina, um assunto que ele não conhece, e ele vai formar pessoas, vai disseminar uma má formação. Então, a integridade ela é importantíssima em qualquer área, principalmente em se tratar deste assunto, que é a palavra de Deus e que diz respeito à integridade do pregador do Evangelho, certo? O primeiro ponto nos diz o seguinte: a integridade de Paulo. 1 Tessalonicenses, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. E aqui nós iremos ver o primeiro ponto, a integridade de Paulo. Após pregar o Evangelho em Tessalônica, alguns judeus suscitaram uma feroz perseguição a Paulo. Nós podemos encontrar em Atos 17. E ele se viu obrigado a deixar prematuramente a cidade, certo? Não demorou e seus adversários suscitaram dúvidas e acusações sobre suas intenções. Por isso que é importante você ser íntegro, né? Você ser íntegro em qualquer área das nossas vidas, porque mais dias, menos dias, as coisas irão de fato ser esclarecidas referente se a pessoa é ou não é íntegra. A sua intenção, qual é a sua verdadeira intenção? Estamos no primeiro tópico e este é o primeiro ponto do primeiro tópico. Justa motivação. 1 Tessalonicenses 2, 3. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, e nem se baseia em dolo.
Todos sabemos que não é incomum o questionamento sobre as motivações de quem serve no reino de Deus, especialmente os líderes. Paulo inicia o capítulo dizendo que os irmãos viram a maneira como ele entrou e pregou em Tessalônica, né? Vós mesmos sabeis. Ele evoca o testemunho da igreja. A igreja é sua testemunha quanto à sua intenção, quanto à sua integridade, certo? Quanto àquilo que estava no coração de Paulo ao chegar em Tessalônica e disseminar esta semente, a boas novas de salvação, o evangelho de Cristo Jesus, tá certo? Então, ele evoca o testemunho da igreja. Eles viram o seu procedimento. Como já foi dito, não basta ser íntegro, é necessário parecer íntegro, né? Uma coisa é a pessoa dizer da sua integridade, outra coisa, ele de fato ser íntegro, certo? De fato ser íntegro. Apenas dizer, Deus conhece o meu coração e sabe da minha sinceridade, né? Não é suficiente. Não é suficiente. É necessário estar acima das suspeitas e viver de tal modo que quando jogarem lama em o nosso nome, ela não grudará. Precisamos nos abster de toda forma de mal. 1 Tessalonicenses 5:22. Ao lembrar as perseguições sofridas quando implantou a igreja em Tessalônica, Paulo está dizendo, em outras palavras, que se a sua motivação fosse o próprio bem-estar e conforto, como alguns acusavam, ele não teria se submetido a tamanha oposição e sofrimento. E sofrimento. Em todo o seu ministério, Paulo passou por perseguições, passou por sofrimento, passou por prisões, mas ele mesmo dizia, ele era prisioneiro de Cristo, certo? Ele servia com integridade ao Senhor Jesus. Ao ter encontro com o Senhor, o novo nascimento, Paulo, ele fez uma entrega total. Então Paulo aqui ele evoca o testemunho dos irmãos com relação à sua integridade. Ao lembrar as perseguições sofridas quando implantou a igreja em Tessalônica, Paulo está dizendo, em outras palavras, que se a sua motivação fosse o próprio bem-estar e conforto, como alguns acusavam, ele não teria submetido a muitas perseguições, a muitas opressões, a prisões, ao castigo, né? A pena que um prisioneiro sofre na prisão. O prisioneiro na prisão, ele tem as penas do cumprimento da pena pelo qual ele é enquadrado. Tá bom? O segundo ponto deste primeiro tópico não buscou aplausos. 1 Tessalonicenses 2,4. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Então este compromisso com Deus, esta missão, esta aliança, este pacto, é um pacto de quem experimentou, né, uma transformação extraordinária, experimentou e tem o contato, tem a intimidade com o eterno, com o divino e de fato e de verdade se entrega nesta grande missão, de todo o coração. Na defesa da sua integridade, o apóstolo lembra que em sua estada em Tessalônica, sua pregação não foi de lisonjas e adulações visando agradar os ouvintes, mas ser fiel ao conteúdo do evangelho que lhe confiara. Isso é extraordinário, certo? Esta forma íntegra
do pregador do Evangelho em entregar a mensagem vinda dos céus. Entregar a mensagem vindas do próprio Senhor. E quem operará o milagre, quem operará a transformação, o prodígio, a maravilha, quem operará o perdão, é o Espírito Santo e o Senhor Jesus, né? Eles que a missão do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que nós temos que ter integridade ao entregarmos a mensagem. O pregador, ele precisa zelar pela integridade e entregar a mensagem, não uma mensagem de bajulação, uma mensagem, né? Porque nós temos visto isto na contemporaneidade, certo? Daquele que não está satisfeito, aonde congrega, aonde frequenta, certo? As mensagens provavelmente sejam duras e ele quer ouvir aquilo que agrada aos seus ouvidos. E o que é que a Bíblia diz? Estes criam líderes para si. Porque esta mensagem contundente está fazendo comichão aos seus ouvidos. E eles se incomodam e eles saem criando líderes, né? Buscando aqueles que de fato vão trazer aquela mensagem agradável, aquela mensagem tranquila, né? Tudo pode, né? E aí é o perigo, certo? Este caminho que parece ser bom, o seu fim não será o melhor. Um perigo muito realmente preocupante. O mundo não quer ser confrontado. A mensagem de arrependimento não é e nunca foi popular, né? A mensagem de arrependimento ela não é popular, né? Há exemplo do próprio Cristo que a perseguição que sofreu foi em virtude da mensagem, a mensagem contundente, né? O Estado, o governo, os religiosos se levantaram contra o próprio Cristo em virtude do conteúdo da sua mensagem, da contundência da sua mensagem. O mundo não quer ser confrontado com a verdade, certo? E olha que estas pessoas estão caminhando frustrados, sem rumo, sem direção, sem orientação, em campo minado, e eles não reconhecem que eles precisam se converterem, dar a volta, abandonar as más práticas, certo? E aceitarem a mensagem que de fato nortearão as suas vidas. Nortearão as suas vidas, né? Não uma mensagem simples, uma mensagem tranquila, uma mensagem que agrada aos ouvidos, certo? Uma mensagem que de fato os manterão no cativeiro. Mensagem que os manterão prisioneiro das suas angústias, das suas incertezas, das suas dúvidas. Não trarão respostas, não trarão direção. E muitos que disseminam essas mensagens confortantes, né? Essas mensagens que não têm contundência, muitos que estão aí disseminando, dizendo, falando e exortando as suas próprias mensagens humanas, se prevalecem desta fraqueza do ouvinte, e eles falam que o ouvinte gosta de ouvir. Gosta de ouvir. E este ouvinte, ele acha que está às mil maravilhas. Mas, na verdade, os problemas virão e se agravarão ainda mais, né? Então, melhor receber uma mensagem dura, uma mensagem que confronte o pecado que está se cometendo, a vida que está levando, o caminho que está trilhando,
certo? As suas práticas que são contrárias às verdades bíblicas, o evangelho, melhor a pessoa ela receber isto, certo? E mudar. É isto que acontece com aqueles que realmente não querem ser confrontados. Eles prosseguem numa caminhada. Eu conheci um pastor que dizia dar murro em ponta de faca, certo? Marca passo e não sai do lugar, certo? Isso é muito arriscado, tá bom? O mundo hoje faz uma campanha forte tentando convencer a todos que o pecado não existe e que o ser humano é bom por natureza, só precisando ser compreendido e apoiado, né? A pessoa está cometendo uma série de deslizes, uma série de erros, né? E isto está patente aos nossos olhos. E o que é que o mundo ele vitimiza essas pessoas? Estas pessoas elas vivem uma vida são vítimas, né? Vítima disso, vítima daquilo, da sociedade, porque ele não pode, ele não é capaz, ele não consegue e tem que realmente aceitá-lo do jeito que ele é e etc e tal. Então o mundo ele passa esta mensagem e o que nós vemos hoje em dia são pessoas, meninos, são crianças, certo? São vítimas. Né? O mundo hoje faz uma campanha forte tentando convencer a todos que o pecado não existe. Não existe. É normal. Isso aí é a liberdade, a liberdade. Pode tudo. O pecado não existe. E que o ser humano é bom por natureza. Não, a palavra de Deus diz que a natureza do homem ela é má. Olha só como a mensagem contundente, ela vai lá na ferida. Ela vai na ferida. Enquanto o mundo diz que a natureza é maravilhosa, certo? A palavra de Deus diz que não, a natureza ela é má. A natureza do homem ela é má. Então, o mundo também diz que o homem precisa ser compreendido e apoiado. Vítimas da sociedade, né? Vítimas da sociedade. O mundo que vivemos tenta ressignificar o pecado, dando bons nomes para ele. Bons nomes para ele. São os oprimidos, né? É uma série de nomes que aqui eu poderia classificar alguns, mas vamos adiante. Mas isso não muda a sua natureza. Dar outros nomes ao pecado não muda a natureza do pecado e o pior de tudo, que não muda o destino ao qual este pecado levará o homem. Isso que é pior, né? O mundo dá vários nomes, né? Vários nomes. Entendeu? E a pessoa, ela continua praticando a maldade, o pecado, o engano, certo? O engano, tá bom? Mas o fim não é o melhor, como eu falei anteriormente. Não muda a natureza do pecado. Jesus não nos enviou ao mundo para dizer que está tudo bem com o mundo. O mundo jaz no maligno. Né? Enviou-nos para dar-lhes um ultimato. Arrependei-vos e convertei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Aquela mensagem de João Batista no deserto, mensagem contundente, mensagem dura, certo? A mensagem de Cristo mesmo para os religiosos lá, né? Raça de víboras, enganadores, né? Anunciando
a redenção, anunciando a redenção. Quando Jesus e quando pregadores e quando o apóstolo e quando os mensageiros do evangelho anunciam as boas novas, certo? A finalidade é a seguinte: livrar o homem da condenação eterna. Por quê? Lá na frente, para aqueles que não receberem esta palavra, para aqueles que não se entregarem a Cristo e receberem a mensagem da cruz, esta mensagem é um livramento, é o escape, é o resgate. É o resgate, certo? Da condenação eterna. Da condenação eterna. Então, a grande intenção da mensagem, que é contundente, é para livrar da eternidade sem Deus, sem paz e sem salvação. E a humanidade, ela precisa entender esta verdade. Então, o Senhor Jesus, a sua missão ao mundo foi para trazer estas verdades, certo? Não para dizer que está tudo bem, mas veio ao mundo também para dar-lhes um ultimato de arrependimento. E nós estamos aqui, como mensageiros do Evangelho, também dando um ultimato de arrependimento para o mundo. No verso 5, ele diz que nunca usou de linguagem de bajulação. O que é bajulação? Paulo afirmou isto. É deixar de dizer a verdade e usar de palavras agradáveis, com o objetivo de obter vantagens pessoais, né? Se a pessoa ela quer manter um grupo coeso, um grupo grande, um grupo, né, que não vá se dissipar, né, sair, né, lá daquela seara, daquele lugar, daquele grupo, né, ele vai falar mensagens, palavras agradáveis, né? Então, com o objetivo de vantagens pessoais, não. Esse grupo aqui, ele é um grupo expressivo, ele está crescendo cada dia mais, né? Um tem dito para o outro, poxa, olha lá, o ministrante, lá o palestrante, ele traz uma palavra interessante, uma palavra muito agradável, né? Tá tudo bem, para de sofrer, né? E você, aqui é só vitória e etc. O caminho não é tão difícil como muitos dizem, né? O caminho não é tão difícil. E tem uns que chegam ao absurdo de apresentar o caminho largo. E dizem mesmo, não se preocupe, mantenha-se no caminho largo, vem aqui, recebe só uma orientação, mas te mantém lá e aqui. Não deixa de vir aqui, mas também não faço questão que você abandone todas as suas práticas, né? Tudo aquilo que porventura você esteja praticando, mas esteja aqui no nosso grupo, não saia daqui, porque aqui eu vou te dar uma palavra de conforto de vez em quando, e vai dando certo, e você vai caminhando, você vai prosseguindo, certo? O pecador sem Cristo não precisa ser bajulado, né? Mas ouvir a verdade em amor, é o que eu falei para você. Quando a palavra ela vem de forma contundente, é uma palavra de amor, prevendo o prejuízo futuro, prevendo a condenação eterna, a eternidade sem Deus, sem Pai e sem salvação. Por isso que a palavra ela tem que ser dita a verdade com amor. É por amor, certo? Não é possível agradar a Deus e aos homens ao mesmo tempo e o tempo todo, né? Para se agradar a Deus, tem que fazer a vontade de Deus, tem que seguir a orientação divina, tem que buscar a orientação na palavra de Deus. Ele que orienta,
Ele que diz, é a palavra que orienta, e o Espírito que convence. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não amar o próximo como a ti mesmo, a Deus e o próximo como a ti mesmo. Né? Estes 2 mandamentos cumprem o restante, certo? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, é aí que está, aí que norteará nossas vidas, através desta orientação, né? E seguindo esta orientação, iremos agradar a Deus. Iremos agradar a Deus. Tem pessoas que estão mais preocupadas em agradar ao homem. E existem também muitos líderes que querem agradar o seu grupo, a sua membresia, né? E lançam essas palavras, né? Então, um tenta agradar o outro e acabam desagradando a Deus. O que é mais importante é agradar a Deus. O terceiro ponto deste primeiro tópico: não buscou o lucro. 1 Tessalonicenses 2,5. A verdade é que nunca usamos de linguagens de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunho. O dinheiro exerce um grande fascínio sobre o ser humano. O apóstolo, contudo, deixa claro que nunca teve como motivação o lucro ou o ganho financeiro. Quem age assim são os mercenários, né? E ter esse intuito já significa completa desqualificação. Um mercenário, ele não tem integridade, ele não tem compromisso na pregação do evangelho, ele tem compromisso com o seu bolso. Há lugares onde é possível ganhar muito dinheiro e até ficar rico, mas com certeza o ministério cristão não é este lugar. Não é este lugar. O ministério com seriedade, com integridade, com amor, né? Na dependência de Deus, na orientação do Espírito Santo, não é um lugar que a pessoa venha, né, ter lucros estratosféricos, né? Até inclusive aquilo que se angaria na comunidade é investido na própria comunidade. Porque uma comunidade séria, ela precisa manter-se, e quem mantém são aqueles que fazem parte dela. Se alguém deseja ficar rico, deve procurar outras coisas para fazerem. Tem muitas coisas que a pessoa pode desempenhar, fazer, ficar rico, né? O mercenário é aquele que procura uma vida fácil, e isso não se conduna com a postura de Paulo entre eles. Ele suou, sofreu, trabalhou e pregou visando a salvação dos Tessalonicenses e não o despojo de suas posses, né? Quer dizer, o mercenário, ele visa a posse daqueles que ele tem como liderados. E Paulo aqui aos Tessalonicenses, ele de maneira nenhuma visava isto. Paulo, diferente de muitos outros na história e nos nossos dias, até porque a origem de Paulo todos nós sabemos, queridos, né? A origem de Paulo, a sua posição, o seu cargo, a sua função, né? Paulo, ele provavelmente tinha um rendimento bem expressivo, né? Bem expressivo. Então, quando ele vem, ele nasce de novo, tem encontro com Cristo Jesus no caminho de Damasco, ele desenvolve para manter-se o seu ministério, a sua profissão, né? Construir, fabricar tendas, né? Um fabricante de tendas, eu comparo como um engenheiro nos nossos tempos, né? Alguém que trabalha na construção civil, porque eram muito utilizadas tendas, né? Muitos moravam em tendas,
era um comum as habitações em tendas, né? Geralmente para aqueles que se deslocavam, viajavam, né? No deserto, nesta região, né? Então, um construtor de tendas, ele realmente deveria ter um excelente lucro, e um bom construtor, ele certamente, e Paulo se mantia com os lucros daquilo do seu trabalho, só do seu trabalho, né? Quando teve necessidade e o seu trabalho não foi suficiente, ele recebeu por 2 vezes socorro financeiro da igreja de Filipos. Filipenses 4,16. Tudo isso mostra a sua lisura e probidade, né? O trabalhador ele é digno do seu salário. E um pregador íntegro, um pregador aplicado, um homem de Deus que tem uma dedicação, inclusive exclusiva, né? Na congregação, no templo, com a sua comunidade, ali, zelando, pregando, orando, visitando, consolando, orientando, certo? Ele é digno do seu salário. Ele precisa vestir, calçar, se alimentar, se manter, certo? É importante, isso é importante, né? Todas as profissões são importantíssimas, né? E esta não é uma profissão, mas sim uma missão. Uma missão. O pregador, o líder eclesiástico, o pastor, ele tem esta missão, né? E esta missão. E para desenvolver esta missão, ele também soa bastante. Ele se empenha bastante, ele se dedica bastante, ele se aplica bastante. E quem tem uma dedicação exclusiva precisa se manter, certo? E Paulo, ele nos momentos mais difíceis financeiros, a igreja ajudou Paulo. E graças a Deus por isso, né? Até porque essas verdades chegam até nós, estas epístolas, estas cartas, estas orientações, porque havia esta comunhão entre a igreja e o apóstolo, o seu líder. É uma comunhão importante, é uma unidade, é viver em unidade, serem justamente coesos, né? Unidos nesta finalidade da missão de pregar o evangelho, de disseminar as boas novas de salvação, certo? O segundo ponto deste primeiro tópico, não, já estamos aqui agora indo para o segundo tópico, a metáfora esclarecedora. 1 Tessalonicenses 2:7 ao 20, com o intuito de esclarecer sua defesa e integridade, Paulo faz uso de algumas figuras de linguagem. Vamos aqui. O primeiro ponto deste segundo tópico é uma mãe carinhosa. 1 Tessalonicenses 2,7. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a vossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Os próprios filhos. Né? Isso é maravilhoso. Esta comunhão entre os irmãos, ela é extraordinária. Porque existe o respeito, certo? Existe o cuidado deste pastor para com os seus liderados, as suas ovelhas, né? E existe esta confiança, esta troca, né? Esta confiança, né? Por que não ajudar de alguma forma este que dedica a sua vida, o seu tempo a apacentar-nos, né? Isto é extraordinário, certo? Diferente daquilo que o causavam, Paulo esclarece que nada quis tirar dos Tessalonicenses.
em vez de exigir a merecida manutenção, ele agiu como uma mãe ou uma ama que acaricia meigamente os seus filhos, certo? Foram muitas cidades que Paulo visitou e estabeleceu igrejas. Se eu não estou enganado, se eu tivesse acesso a uma pesquisa, se eu não me engano, foram 50 cidades, se eu não me engano, foram 50 cidades que Paulo esteve em suas viagens. E viagens distantes, viagens longas, viagens cansativas, viagens que precisam de uma estrutura. E Paulo utilizava sempre a sua estrutura. Sempre utilizava a estrutura que ele tinha para custear as suas viagens. Qualquer deslocamento é um investimento, certo? E Paulo ele recebeu somente por 2 vezes o investimento dos seus irmãos. Mas eles viviam esta comunhão. Eles viviam este respeito. Eles viviam nesta unidade. Sua recusa de ser sustentado por eles foi feita a despeito do fato de ter o legítimo direito a isto. Como, certo? Alguém poderia lhe acusar de expoliá-los? Quem? Quem poderia lhe acusar? Ninguém. De maneira nenhuma. Como age uma mãe? Longe de tirar algo, a mãe é aquela que provê. A mãe é aquela que provê. Ela tira do seu prato para colocar do seu filho. Ela deixa de se alimentar para alimentar o filho. Ela deixa de vestir, de calçar, para vestir e calçar os filhos. Esta é uma mãe, certo? Como uma mãe faria com um recém-nascido? O apóstolo estava pronto a partilhar não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. E foi o que aconteceu, né? Em virtude da missão do apóstolo Paulo em pregar o Evangelho, em disseminar as boas novas, em consolidar o cristianismo, ele foi um mártir na sua missão, né? Então Paulo, ele dedicava o seu tempo, ele dedicava o seu amor, ele dedicava o seu cuidado, ele dedicava a sua preocupação, ele dedicava o seu suor, as suas lágrimas em favor das igrejas pelas quais ele abriu, ele ajudou, né, a abrir, certo? Como uma mãe. Entendeu? Então, esta mãe, né? Como uma mãe faria com o recém-nascido? O apóstolo estava pronto a partilhar não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida aos recém-convertidos de Tessalônica, né? Uma preocupação com a saúde cristã daquele povo, né? Em ser uma igreja saudável. Uma igreja saudável. Isto aqui tem tudo a ver com a integridade da pregação do Evangelho. Por isso que ele pregava o Evangelho com integridade, sem deixar ninguém apontar o dedo, sem deixar nenhum tipo de dúvidas quanto à sua integridade, né? Sua integridade. O segundo ponto deste segundo tópico é um trabalhador incansável. 1 Tessalonicenses 2,9. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga. Era muita dedicação, era muito trabalho. E de como noites e dias labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós,
vos declaramos o Evangelho de Deus. Né? Então, era noite e dia, era o labor, era a aplicação, era um trabalho, era uma dedicação exclusiva, né? Para a proclamação do Evangelho. Proclamação do Evangelho. A dedicação era tão grande, tão extrema, que ele confrontava o sistema. E os do sistema lhes perseguiram, lhes açoitaram, lhes prenderam e lhes mataram. Né? E o mataram. Né? E o mataram. O perseguiram, o prenderam e o mataram. Certo? Então, nós vemos aqui, Paulo lembra que trabalhou incansavelmente em Tessalônica enquanto lhes pregava o Evangelho de Cristo. Ele tinha plena consciência do direito do seu sustento e, embora o defendesse com vigor, insistia ainda mais enfaticamente que ele pessoalmente não faria uso disto, preferindo autossustentar-se ou receber ofertas de outras igrejas que não aquela onde pregava. Essa atitude de Paulo dava-se porque ele sabia que não faltariam acusadores para o caluniarem e tentarem prejudicar o seu trabalho, atribuindo-lhe intuitos gananciosos, como de fato estava acontecendo. Né? Acusavam-no do que faziam. Interessante. A partir do exemplo de Paulo, nasceu o termo fazedores de tenda. Olha só, fazedores de tenda, né? Com o suor do trabalho, né? Ele mantia as viagens, né? Mantia-se nesta caminhada, nesta missão. Então surge esse termo fazedores de tenda. Quando alguém, né, que de fato tem uma missão de pregar o Evangelho e ele vai levar esta mensagem com o seu esforço, com o seu empenho, com a sua dedicação, com a sua estrutura, ele é chamado de fazedor de tenda. Certo? Fazedores de tenda. Expressão moderna usada para se referir aos missionários que, inspirado no exemplo de Paulo, trabalham para se sustentar e criar oportunidades de estabelecer pontes com o contexto local. Né? Já que a profissão de Paulo era de fazer tendas. Conforme Atos 18:3, adotou-se essa expressão como referência a esse tipo de missionários. Temos muitos missionários fazedores de tenda no campo. Temos muitos mesmo, que vão por amor, por dedicação, pelo seu empenho, certo? E lá onde se estabelecem, eles realmente têm o seu trabalho secular, né? Vão inclusive como profissionais, certo? Eu conheço vários missionários que vão como profissionais, inclusive para países de fora, certo? E lá pregam o Evangelho, trabalham, certo? Se mantêm e disseminam estas boas novas, ganham almas, né? E é um ministério maravilhoso, é um ministério extraordinário. Aqui em Belém, aqui no Pará, eu conheço, no Amazonas, eu conheço muitos trabalhos extraordinários que não dependem de nenhuma outra instituição senão da própria congregação, do próprio povo e do seu trabalho pessoal. Do seu trabalho pessoal. E este trabalho que é desenvolvido, o seu trabalho secular, que não é na igreja, estes missionários, esses líderes, esses pastores, inclusive investem lá nas obras que eles estão na frente. Né? E é uma alegria, é um prazer. É um prazer
né, tirar do seu bolso, né, e investir na obra. Isso é maravilhoso. São homens que realmente são fazedores de tenda, certo? Nós estamos onde? Insistir ainda mais, enfaticamente, que ele pessoalmente não faria uso disto. Vamos aqui, esta atitude de Paulo. A partir do exemplo de Paulo, muitos fazedores de tenda, certo? Vamos aqui para o terceiro ponto. Um pai exemplar, certo? Aqui ele dá o exemplo, ele fala de uma mãe carinhosa, né? Ele fala aqui de um pai exemplar, né? No terceiro ponto deste segundo tópico. 1 Tessalonicenses 2:11. E sabeis ainda de que maneira como o pai cuida dos seus filhos, assim fomos a cada um de vós. Certo? E sabeis ainda, em outra analogia extraordinária, Paulo se compara a um pai. Olha só. Aqui ele é uma mãe carinhosa, que cuida, que dedica, né? Que investe nos seus filhos. Não é diferente o pai. Certo? Paulo se compara a um pai. Essa instrução carrega a ideia não apenas do afeto, mas também do interesse, firmeza e disciplina próprias a um pai. Um pai corrige, um pai orienta, um pai abraça, né? Um pai, ele é o exemplo, né? Ele é o exemplo. A cada um de vós mostra o interesse e atenção individual. O pai cuidadoso sabe diferenciar as necessidades diversas de cada filho, conhece cada um. Conhece a vontade, né? Conhece ali, né, o desejo de cada filho, né, e etc. No versículo seguinte, 1 Tessalonicenses 2:9, o apóstolo diz que o seu ministério como pai incluía 3 coisas: exortar, consolar e admoestar. Exortar é encorajar. Qual filho não precisa de encorajamento? Consolar é importante tarefa pastoral, assemelhando-se ao cuidado de um pai. De um pai. Admoestar significa confrontar e, se necessário, repreender. Né? Repreender. Ok? O papel do pai não se limita a agradar, mas a preparar para a vida. Isso, às vezes, requer expedientes mais duros e firmes. Mais duros e firmes. Né? A correção por amor. A admoestação por amor. Certo? Confrontar por amor. Repreender por amor. Né? É aquele pai, olha, eu vou lhe corrigir, eu vou lhe disciplinar por causa disso. Né? Você está sendo corrigido por causa disso. Eu vou lhe aplicar o castigo por causa disto aqui. Você vai ficar sem isso, sem aquilo outro. Né? E tudo isso é no diálogo, é na conversa, é com amor. Não é na brutalidade, não é na ignorância, não é na rispidez, né? Não é, na ameaça, né? Ali na ameaça. Certo? O papel do pai não se limita em agradar, mas a preparar para a vida. Isso às vezes requer expedientes mais duros, já foi dito. O terceiro e último tópico, permanecendo firmes. 1 Tessalonicenses 3, de 1 a 13. Nada alegra mais um pastor de almas do que ver seu rebanho firme, servindo ao Senhor. A firmeza dos crentes tessalonicenses é o foco neste capítulo, e isto é demonstrado de vários modos.
O primeiro ponto é o exemplo de Timóteo, 1 Tessalonicenses 3,2. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Certo? Paulo precisava muito do serviço e da companhia de Timóteo. Mesmo assim, o enviou a Tessalônica para confortar, para fortalecer os crentes de lá. Isto é amor. Isto é uma demonstração de cuidado, de preocupação pelo que eles estavam passando. Ele abre mão de alguém que ele precisa muito. Ele diz, não, eu abro mão, eu sacrifico as minhas necessidades, os meus interesses, para atender aos irmãos de Tessalônica. Certo? Prioriza outros. Embora não forneça os detalhes, o apóstolo diz que ele mesmo desejou e tentou visitá-los por 2 vezes, mas foi impedido pelo inimigo, por Satanás. 1 Tessalonicenses 3,18. Decide então enviar seu auxiliar mais amado e confiável. Seu amor e cuidado pastoral para com a igreja eram tão intensos que ele mal podia suportar a distância e a incerteza quando ao bem-estar espiritual dos irmãos. Viu só? O bem-estar espiritual dos irmãos traz uma preocupação imensa ao apóstolo Paulo. Os adjetivos que Paulo usa para com Timóteo revela o grande apreço que tinha por ele. Timóteo é chamado de irmão, meu irmão, ministro de Deus e cooperador. A missão dada a ele era clara: confirmar e exortar, animar a fé dos crentes em Tessalônica. No versículo 5 encontramos um propósito adicional, a saber, indagar o estado da vossa fé. Saber como aquele povo estava, como eles estavam, certo? A estatura espiritual de Timóteo o qualificava para animar e edificar os outros, né? Um discípulo amado de Paulo vai até os irmãos em Tessalônica com esta missão: animá-los, incentivá-los, orientá-los, admoestá-los. Certo? Que bênção. Né? Serviço cristão não é terapia para gente problemática e cargos não são para assegurar gente de caráter duvidoso. Né? Pessoas doentes precisam ser curadas primeiro, só depois podem servir. Né? Este trabalho, esta missão, né, que o pastor, o missionário, o homem e a mulher de Deus são chamados. Irmã Dulce, um abraço, minha irmã, que Deus abençoe. Prazer tê-la aqui conosco. Que Deus abençoe, irmã Dulce, uma telespectadora fiel, irmã Dulce. Que Deus abençoe os negócios, o trabalho de todos que estão aqui na live, dos que passaram, dos que irão entrar e depois que estiver gravado, assistirem. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Certo? Então, vamos aqui, adiante. O segundo ponto que nós podemos encontrar aqui, as tribulações da igreja. Segundo ponto do terceiro tópico, 1 Tessalonicenses 3,3, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto, né? Então, ele orienta os irmãos em não se inquietarem, porque eles estão indo no socorro destes irmãos desta igreja. Paulo precisava muito do serviço. É aqui. As perseguições exerciam uma pressão muito grande sobre os tessalonicenses para que abandonassem a fé em Cristo. Ao animar os crentes de Tessalônica, Paulo diz algo que alcança todos nós:
Ou seja, as tribulações fazem parte da perseguição dos crentes. Toda tribulação, ela antecede a bênção, ela antecede a bonança, ela antecede a calma, certo? Né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Elas são passageiras. Ninguém está isento, isto é, portanto, o encorajamento do apóstolo, a lembrança de que a perseguição é o destino dos cristãos. Né? Então, a forma de orientar que Paulo utilizava era uma forma, não era nada que viesse omitir a verdade, né? Omitir a verdade. O Evangelho, ele nos traz esta verdade absoluta que haverá perseguição. Nós, na contemporaneidade, nós temos ouvido falar sobre isso, nós temos visto, nós temos acompanhado a perseguição que os cristãos estão enfrentando. E esta é uma verdade bíblica, que nos últimos dias a igreja verdadeira poderia passar por perseguições. A igreja primitiva, ela passou por muitas perseguições. E Paulo, ele não escondia esta verdade dos irmãos em Tessalônica. Ninguém está isento. Esse é, portanto, o encorajamento do apóstolo. A lembrança de que a perseguição é o destino dos cristãos. Ele foi perseguido, Paulo. Cristo foi perseguido, muito perseguido. A igreja primitiva foi perseguida. A lógica paulina nesse quesito é imbatível. Se uma pessoa sabe que algo desagradável faz parte do seu destino e que é inevitável, então fortalece-se para enfrentá-lo e não pensará que é um sinal de que está no caminho errado, nem será tomado de surpresa. Olha só a lógica que Paulo aplicava em esclarecer e dizer, né? E prevenir os irmãos. Não, você, assim como eu fui perseguido, vós poderás ser também. Então, se eu sei que existe alguma forma de perseguição, né, que um dia eu poderei enfrentar, o que é que eu vou fazer? Eu vou me preparar para este momento, né? Para este momento. Então, isto é importante estarmos cientes, termos esta consciência, certo? De que temos que estar preparados. Temos que estar preparados. É aquilo que eu estava assistindo uma lição, né, no YouTube, em que o expositor dizia que não devemos nos preocupar com relação a se a igreja ela vai passar pela tribulação, se não vai passar pela tribulação, se vai enfrentar a metade da tribulação. Não. Nós temos que estar preparados para qualquer momento, certo? Para qualquer confronto, para qualquer tribulação ou não, se passar ou não, né? O que importa é estarmos prontos para enfrentar, se porventura formos passar, ou para ser arrebatados, né? Antes da perseguição, antes da tribulação, né? Temos que estar preparados. Parece que somos traumatizados em relação ao sofrimento, né? Ao sofrimento. Fomos condicionados por uma cultura secular e materialista a buscar a nossa felicidade, prazer aqui na Terra, né? Muitos já têm o seu paraíso aqui. Muitos dizem, não, eu consolidei a minha vida, a minha estrutura, né? Eu tenho tudo, não me falta nada, sou rico, tenho casa, tenho carro, tenho empresas, tenho dinheiro, tenho dinheiro depositado, tenho uma reserva de ouro e etc. E tal. Então o paraíso desta pessoa é aqui, né, na Terra.
Então, a felicidade está aqui, né? Há inclusive alguns que se iludem achando que por serem cristãos, Deus não permitirá que nada de ruim lhe aconteça, ignorando o ensino do próprio Jesus em João 16,3. O ensino importante na Bíblia é que o cristão inevitavelmente sofrerá por causa da sua fé. Perseguição, né? Perseguição por causa da fé. Se você é crente, não aprovará a forma, os métodos e os padrões do mundo. E isso, certo? E isto lhes custará algo. Tenha certeza. Não deseje nem espere aplausos e prestígios do mundo. Como disse Spurgeon, você espera ser honrado por um mundo que crucificou o seu Senhor? Jamais seremos honrados por quem crucificou o nosso Senhor. O terceiro e último ponto do terceiro tópico, a oração de Paulo. 1 Tessalonicenses 3,12, o Senhor vos fará crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Né? É a comunhão entre os irmãos. Paulo sente-se muito alegre com o relatório positivo trazido por Timóteo e se lembra em esse lança em ação de graças e súplicas. Sua expressão em 1 Tessalonicenses 3,8 é por demais comovente, porque agora vivemos, se é que estamos firmados no Senhor. No versículo 9 e 10, ele apresenta uma pergunta retórica. Tão grande era a sua gratidão a Deus. Entretanto, Paulo também está consciente de que progressos precisam e devem ser feitos. Os verbos sinônimos crescer e aumentar, usados no verso 12, também podem ser traduzidos por abundar e transbordar. A oração de Paulo não deixa dúvida. Não há limites para o exercício do amor. O amor deve alcançar inclusive os de fora, para com todos. Enquanto eu estou lendo isso aqui, eu estou lembrando de Estevão. Né? O Estevão, um cristão, um homem de Deus, certo? Um pregador do Evangelho. O próprio Paulo manda apedrejá-lo e Estevão estava ali, né? Glorificando o nome do Senhor, sendo apedrejado. Paulo, sem dúvida nenhuma, quando ele admoesta os irmãos das igrejas para onde ele via as suas cartas, e em especial aos irmãos em Tessalonicenses, sem dúvida nenhuma, quando ele menciona essas lutas, essas tribulações, estas provas, a perseguição que ele mesmo enfrenta em pregar o Evangelho, ele certamente olha para vários exemplos que estão na sua mente, no seu coração, né? E do próprio Cristo, certo? Que é a base, a grande base de Paulo, Cristo. Não há limites para o exercício do amor, né? A oração de Paulo não deixa dúvida, não há limites para o exercício do amor. O amor deve alcançar inclusive os de fora, para com todos. Os tessalonicenses já demonstravam amor. Paulo deseja que isto aumente, o círculo seja ampliado. O amor cristão não pode ser confinado aos de dentro. Qual o grande motivo do crente, do salvo, do cristão, em amar, ter o amor de Cristo? É para alcançar o de fora, amar os irmãos, os domésticos da fé, mas este amor, ele tem que transbordar, e alcançar os de fora também. O amor cristão não pode ser confinado, jamais, né? Deve ultrapassar os limites congregacionais e alcançar inclusive os inimigos. Olha só,
Mateus 5, 43, 48 está essa verdade. O amor transbordante é a maior marca da presença de Cristo no seio de uma igreja. O amor transbordante. Certo? Vivemos em um mundo em que há muita desumanidade, há muita falta de amor. Vivemos em um mundo que as pessoas elas buscam as suas são independentes, querem andar só, querem viver só, ou então querem ter seu grupo seleto. Este grupo ninguém sai, ninguém entra, certo? Eles vivem a sua comunhão fechada, certo? E que o resto, né? Quem for podre que se segure, que se aguente. Entendeu? O amor transbordante é a maior marca da presença de Cristo no seio de uma igreja. Tem que transbordar. O amor tem que ser ali na comunhão entre os irmãos, certo? E de dentro para fora também. Além das quatro paredes, além dos muros, né? Tem que realmente, nós temos que aplicar estas verdades em nome de Jesus. Aplicação pessoal. Sonde o seu coração e pergunte a si mesmo se aquilo que está fazendo é mesmo para a glória de Deus. Será que estamos fazendo para a glória de Deus? Será que estamos fazendo para a nossa glória? Será que estamos fazendo para o engrandecimento do reino ou para o nosso engrandecimento? Será que estamos fazendo para que haja lucro de fato em ganhar almas, em alcançar vidas, em a multiplicação, a expansão do reino, ou estamos visando os nossos próprios lucros? Né? O que é que você diz a respeito disto? Certo? O que é que você... Temos que aplicar isto, fazer esta aplicação pessoal, e temos que nos perguntar, sempre temos que levantar este questionamento, e se porventura estivermos errando neste quesito, neste detalhe, temos que corrigir. Temos que corrigir e amar de fato e de verdade. Chegamos no final desta lição. Que Deus nos abençoe de maneira tremenda, poderosa e sobrenatural. Essa lição é uma lição extensa, é difícil tentar cumpri-la em menos de uma hora, só resumindo muito, mas é muito bom estarmos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus, aprendendo muito mais. Este é um investimento, isto não é perda de tempo, isto não é cansativo, é um investimento para que nós venhamos crescer em graça e conhecimento. Vamos fazer uma breve oração. Senhor, estamos na tua presença, te agradecemos por esta oportunidade. Pai, alcança o teu povo, a tua igreja, levanta os caídos, fortalece os fracos, reconcilia os desviados contigo, salva os pecadores, cura os enfermos, liberta os opressos, abençoa Jerusalém e Israel, abençoa o teu povo, a tua igreja em toda a cercania da terra. Pai, eu ministro uma bênção especial para o meu telespectador, para este ouvinte, para aqueles que estarão assistindo este conteúdo na oportunidade, no momento oportuno, Pai, mas ministra na vida, na casa, na família, nos seus passos, naquilo que esta pessoa está necessitando, que ela venha ter uma experiência com o Senhor, que ela venha buscar o reino dos céus e certamente as demais coisas os serão acrescentadas. Que esta pessoa possa agora confessar o Senhor como o Senhor da sua vida. Que esta pessoa possa dizer: eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador pessoal, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua audiência. Voltaremos em breve, provavelmente na segunda, se Deus disser que sim. Ao Deus eterno, imortal, invisível, honras e glórias pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus nos abençoe de maneira poderosa.